Aê, foi boa! Olá! Aê! Tudo bom com vocês? Tudo. Tudo? Preparados para mais uma revisão? Sim, né? Cadê o meu sim? Olha só, crianças, um bom dia, tá, para vocês. Eu vou já ver aqui, vou só liberar aqui a tela para me ver quem está presente. Um momentinho. E vamos já iniciar nossa aula. Olha só, como vocês foram na atividade avaliativa de ontem? Boa. Boa, foi boa? Zica, foi zica. Ótimo, né? Deixa eu ver aqui. Tem poucos hoje. João Mateus está presente? Arthur. Quem é Cardim Dedê? Cardim Dedê. Tem Renan, né? Francisco. Tem uns aqui, Liz, Maria Aline, Sofia. Ronald é Ramila, não é? Ana Luísa. Lucas Emanuel. Tem alguém aqui que eu não falei, gente? Porque fica só oscilando os nomes. Heitor, acho que eu falei no nome de todos. Liz, Arthur, Sofia, Ana Luísa, Thaís, Caroline, Ludmila. Ótimo, olha só o Renan que fica aqui com a câmera aberta. Ramila. Foi certo. Vamos aí um momentinho. Bom, crianças, eu vou só chamar o técnico bem ali, porque sumiu o rostinho de vocês. Só um instante, calma aí. What? Let me. Deu. Não estou vendo eles mais. Quer dizer, tá só uma parte. Isso é que eu fiz. Ah, pronto. Pronto, crianças, voltei. Sem demoras Oi. agora. Ei, agora sim. Vamos começar a aula. Sim, agora estou vendo vocês, que eu não estava. Então, primeiro, vamos falar, né, hoje, nossa disciplina é ortografia, emprego de X e CH. Tá? Então, vamos falar primeiro, vamos abordar a ortografia. Eu assisti as 2 aulas que era para assistir. Isso, muito bem, porque estão indo, tá, aulas gravadas. Ótimo, tá? Além das lives, estão indo aulas gravadas. Então, é importante participar da live e assistir os vídeos. Olha só, como eu sempre falo, ortografia, né, é o estudo da grafia das palavras. E na língua portuguesa, infelizmente, nós sentimos muita dificuldade, não é verdade, na escrita de algumas palavras, justamente por conta de você não saber se utiliza tal letra ou outra letra. Você fica confuso. É o que acontece no caso de emprego de X e CH. Às vezes ficamos confusos, não sabemos se escrevemos algo com X ou com CH. E aí é por isso que tem o estudo da ortografia, que é justamente para auxiliar na escrita das palavras. Temos regras, tá, que se aplicam a determinadas letras, não é verdade? E temos também o auxílio do dicionário, né? Como eu sempre falo, eu acredito que vocês já estão cansados de ouvir isso, que no dicionário possui aí as palavras da língua portuguesa, né, com um significado, é uma fonte confiável para você verificar a escrita das palavras. Então, um dicionário na biblioteca, ou então
nos sites, né, que possuem muitos dicionários de forma online. Então, iniciando, já falei, né, sobre o embate, né, que existe entre X e CH, eu costumo até falar isso. Mas aí vamos para as regras. Quando é que eu utilizo CH? Eu utilizo CH nas palavras derivadas de cheio. De cheio, tia Hortência, isso mesmo. Palavras derivadas de cheio. Quais são essas palavras? Por exemplo, enchente, encher. Eu escrevo com CH, tá? Enchente, encher, eu escrevo com CH, porque são palavras derivadas de cheio. Também utilizo nas derivadas de charco. Nas derivadas de charco, eu posso ter encharcar e encharcado. Encharcar, encharcado. Nas derivadas de chouriço, nas derivadas de chouriço, por exemplo, eu posso colocar enchouriçado. É uma palavra que eu escrevo com CH. Enchouriçado não, vamos colocar enchouriçar. Acho que é mais popular e mais fácil de vocês conhecerem. Enchouriçar. E também enxova e anchova. Vocês estão me ouvindo? Sim. 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 Eu estava ouvindo algo bem baixinho. Então, derivadas de cheio, enchente, encher. Derivadas de charco, encharcar, encharcado. Derivadas de chouriço, enchouriçar. Enxova e anchova, né? Que é tipo de peixe, também são escritas com CH, tá certo? Olha só, aí eu tenho, né, também a regra do X, né? Que a regra do X, ela já é bem mais específica. Por exemplo, aqui eu tenho xadrez. Xadrez eu escrevo com X. E chave, chave eu escrevo com CH, tá certo? Chave eu escrevo com CH. Xadrez, chave, é o mesmo som. Então, aqui acontece o quê? Muita confusão, não é verdade? Então, você precisa ficar atento, né, para não errar. E como eu digo, como existe uma grande distância entre a grafia e o fonema das palavras, normalmente isso acontece com frequência. Então, é preciso que a gente fique sempre atento, tá certo? Com as escritas das palavras. Agora vamos para a regra do X. Olha só, eu utilizo X nos seguintes eventos. Por exemplo, ditongo, após ditongo. Mas, tia Hortência, o que é ditongo? É quando eu tenho uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Aí eu vou ter um ditongo. Então, após ditongo, normalmente utiliza X, tá? Então, por exemplo, caixa. Caixa, eu escrevo com X. E olha só aqui o meu ditongo, tá? Outra palavra, peixe. Eu escrevo com X. E olha aqui meu ditongo, ei. Eixo. Eu também escrevo com X. Frouxo.
Eu também escrevo com X, tá certo? Porque é após ditongo, tá certo? Lembrando que ditongo é uma vogal mais uma semivogal na mesma sílaba. Tem outra regrinha? Tem sim, tem outra regrinha. Por exemplo, após em. Então, enxada é com X? Sim, enxada é com X. Enxaqueca é com X? Sim, enxaqueca é com X. Enxame é com X? Enxame é com X, porque é após em. O que mais? Olha só, enxaguar é com X? Sim, enxaguar também é com X. Mas como eu sempre costumo dizer, né, que nem tudo é maravilhoso. Tem sempre as exceções. Quais são as exceções da inicial em? No caso, quando a palavra inicia com em. Aí eu venho com encharcar. Encharcar é com CH. Encher, a gente já até viu anteriormente. Encher é com CH, porém inicia com E, mas é escrito com CH. Enxiqueirar. Enxiqueirar também é escrito com CH. Olha só, a explicação para isso é porque esse em aqui, ó, que tem encharcar, encher e enxiqueirar, eles funcionam como prefixo. Na verdade, a palavra ela é escrita com CH. E é justamente que encharcar, justamente por isso, que encharcar, encher e enxiqueirar são escritas com CH. Porque esse em aqui, ele funciona como um prefixo, tá? Algumas aí das justificativas. Eita, estou aqui gaguejando, que coisa feia. Então, olha só, tem outra regrinha? Sim, que é da sílaba inicial me. Por exemplo, vocês estão entendendo ou eu estou indo muito rápido? Estamos entendendo. Tá bom, né? Se eu estiver indo muito rápido... Eu estou entendendo. Se eu estiver indo muito rápido, vocês avisam, tá certo? Avisa aí. Então, agora vamos para a sílaba inicial me. Ó. Por exemplo, mexerica, eu escrevo com X. Mexicano, eu também escrevo com X. Né? Mexer, eu também escrevo com X. E mexilão. Então, aqui, ó, mexerica. Outra palavra, mexicano. Mexilhão. Tá? São palavras que iniciam com ME e é justamente por isso que são escritas com X, tá certo? Justamente por isso. Mas, tia Hortência, tem exceção porque eu vi num produto de beleza, né, falando da mecha. E mecha é escrito com CH. Aí, detalhe, a mecha, né, que você viu é uma mecha que se refere a cabelo, né? Que se refere a cabelo. Então, se mecha, né, se refere aí, no caso, a cabelo, então eu escrevo com CH e não com X, segundo a regrinha aqui do X. Porque mecha, preste atenção, mecha de cabelo, essa mecha aqui, eu escrevo com CH. Entendido?
Entendido. Entenderam, né? Então, muita atenção. Mecha inicia com ME, né? Que poderia, segundo a regra do X, ser escrita com X. Mas se essa mecha for em referência a cabelos, presta atenção, se for cabelo, tá? Então, aí é com CH. Deixa eu ver aqui. Olha só, nos nossos estudos, né, também falamos que o X, né, ele é uma letra que representa aí diferentes sons, não é verdade? Por exemplo, o X em uma palavra ele vai representar diferentes sons, diferentes fonemas. Então é justamente isso que a gente vai ver agora. Os sons do X. Por exemplo, X, ele pode ter som de CH. Por exemplo, quando eu digo paixão, o X da palavra paixão, ele tem som de CH. O X, ele pode ter som de Z. Quando eu digo exótico, esse X exótico, ele tem som de Z, não é verdade? Sim. O X também ele pode ter o som de KS. Como assim, tia Hortência? Quando eu digo reflexo, ó, reflexo. Esse reflexo. Não parece que tem um K e um S, ó? Reflexo. Sim. Então, esse X, ele tem som de KS. E X com som de S. Tem isso também, tia Hortência? Tem. Quando eu digo texto, esse meu X que aparece na palavra texto, tem o som de S. E é justamente por isso que começam a acontecer as confusões, não é verdade? Olha só, eu já vi várias vezes texto ser escrito com S, porque você se associa, né, aos sons. Então, aí você termina errando. Então, você precisa prestar muita atenção na grafia das palavras. Eu vou colocar aqui algumas palavras que eu separei para vocês. Por exemplo, S. Som de S. Por exemplo, se eu digo exclusivo. Esse X de exclusivo, ele não tem som de S, sim ou não? Sim. Se eu digo expulsar. Esse X também não tem som de S? Sim. Se eu digo explosão. Esse meu X também tem som de S. Vamos ver X, som de Z? Olha só, quando eu digo exalar, esse X tem som de Z, exalar. Quando eu digo executar, esse meu X aqui também tem som de Z. Quando eu digo existir, esse meu X também tem som de Z. Existir. Funciona como se fosse um Z, tá certo? Vamos mais. Por exemplo, X com som de KS. Vou colocar até uma barra, tá? Quem assistiu a minha aula de hoje, né, o videozinho de ortografia, viu que eu falei X som de KS ou de CS. Por que CS, tia Hortência? Porque funciona como a mesma coisa. Quando eu estava montando a aula para vocês, né, a aula do vídeo na semana passada,
Eu fui pesquisar na internet, em alguns livros, e eu vi a utilização com CS, tá? Então, pode ser dito som de KS ou som de CS. Tanto que eu até falei para vocês que em muitos livros vocês podem se deparar com CS. Em livros, em sites da internet, né? Se vocês forem ali pesquisar, vocês podem se deparar com a expressão som de CS e não de KS. Mas logo digo que é a mesma coisa. Então vamos lá. Quando eu digo fixo, o X tem som de KS, fixo. Anexo, o X aqui também tem som de KS. Quando eu digo fixação, o X também aqui, fixação, também tem som de KS, tá certo? E som de CH, tia Hortência? Olha lá, som de CH. Quando eu digo peixe, X tem som de CH. Quando eu digo bexiga, tem som de CH. Quando eu digo relaxar, o X também tem som de CH. Alguma dúvida sobre isso? Não. Não. E olha só isso aqui, Não. crianças, é Não. extremamente fácil. Olha só, vocês já estão no 5º ano, já conhecem as palavras, né? Principalmente aí no lado sonoro das palavras. Então, na hora que você lê exclusivo, você já sabe que aqui exclusivo, o som é de S. Quando você diz exalar, você já sabe que aqui é som de Z. Quando você diz fixo, fixo, anexo, fixação, você já sabe que é KSS. Quando você diz peixe, bexiga, relaxar, você sabe também aqui no caso que o som se configura como CH, não é verdade? Sim, né? Então, meus amores, agora é o seguinte. Eu vou pedir para vocês... Ah, tem mais, eu ia esquecendo. As palavras de origem africana, né, indígena, e as inglesas aportuguesadas são escritas com X, tá? Por exemplo, quando eu digo abacaxi, eu escrevo com X. Quando eu digo chavante, eu escrevo com X. Quando eu digo xerife, eu também escrevo com X. Então, aqui são palavras de origem indígena ou africana ou inglesas aportuguesadas, tá? Então, essas palavras aí eu escrevo com X, certo? Agora sim. Então, eu vou pedir para vocês pegarem um livro de português, certo? Vocês vão pegar o livro de português e vão abrir na página 114. Do livro de português. Na página 114 do livro de português, 114 e a página 115, vem falando, né, sobre os sons do X e palavras com X e CH. Então, o que é que vocês vão fazer agora? Eu vou ver aqui a hora. Eu vou dar 15 minutos. Eu vou dar 15 minutos, que é o tempo suficiente,
E vocês vão responder, tá? Porque é sobre o que eu acabei de explicar. Sons do X e palavras com X e CH. Aí vocês vão responder, tá? 114 e 115, que são questões sobre o que eu acabei de explicar, tá certo? Fechou. Isso. Então vou ficar aqui aguardando vocês por 15 minutos. Terminei. Terminou já? Impossível. É que eu tinha feito ontem, quando era que eu tava estudando, Então, já tinha feito. Quem mais já fez? que eu tinha pensado que era pra fazer. Eu, tia. Quem foi que não fez? O que mais faz? Não fiz. Quem não fez? Eu. Eu não Pois fiz vamos não, fazer não assim, fiz eu vou não, não reduzir. fiz não. Como é só uma pessoa, eu vou dar Não, 10. eu também, Renan. Eu também. Ah, Ixi. pois pronto. Pois vamos aguardar o Enquanto isso, pessoal eu que vou não ler fez. naquele texto lá da Feira de Arapiraca. Uhum. Ah, ontem, quando você foi ler, né? Entendi. Ó, 114 e 115. Já. Vamos. Lembrando, enquanto aí os outros terminam, né, de responder, crianças, não esqueçam, tá, do áudio que precisa me enviar, tá bom? Do textinho, Feira de Arapiraca, tá certo? É até amanhã o prazo, tá bom? Quem já enviou, tá, desconsidere, tá, o que eu acabei de falar, que eu já recebi de alguns alunos. Olha só, hoje eu tenho 17 participantes, faltando só 2.
Ana Isabelle, eu não tinha visto antes. Tudo bem? Tudo bom com você? Deixa eu ver aqui quem eu não tinha visto antes. Isaac. Não falei. Mateus, também não falei. Eduarda. Dudita, é você, né, Eduarda? Sim. Sim. Tá certo. Terminei as páginas. Terminou? Quem mais já terminou? Eu. Tem alguém ainda respondendo? Sim, tia. Sim, né? Tá bom. Quando você terminar, você me diz. Pronto, tia, terminei. Pronto. Tem mais alguém? Não. Não, né? Pronto. Já tá acabando, tia. Tá, então eu vou esperar um minutinho. Acabei. Ok. Olha só, vou realizar aqui a leitura da questão, que diz o seguinte. Primeira questão. Releia este trecho do texto que aparece na abertura do capítulo. Nossa inocente saída às compras aos sábados é um dos principais motivos dos problemas de que estamos falando neste livro. Aquecimento global, chuva ácida, lixo. Aí vamos, para a pergunta. Em qual palavra desse trecho aparece uma letra que representa o mesmo som que o CH? Representa na palavra chuva. Vou repetir. Em qual palavra desse trecho aparece uma letra que representa o mesmo som que o CH representa na palavra chuva? Qual é a palavra? Lixo, não é verdade? Lixo. Isso. Lixo. Lixo. Meu microfone tá desligado. Lixo. Vou colocar aqui com letra maiúscula. Mas aí, no caso, vocês vão só circular, tá certo? No texto? Vocês irão circular. Segunda, distribua as palavras do quadro nas colunas de acordo com a descrição do som representado pela letra X. Vamos ver as palavras. Caixa, exercício, exato, axila, prefixo, máximo, próximo, peixe. Coluna 1. Palavras em que o X tem o mesmo som representado na palavra táxi. Táxi. Olha só, quando eu digo táxi, o som aqui tem o X, no caso, tem som de quê? Quando eu digo táxi, o X tem som de CS. CS ou KS. Ou KS. CS ou KS. Coluna 2. Palavras em que o X tem o mesmo som representado na palavra lixo. Lixo. No caso, o X tem o som de CH. Coluna 3. Palavras em que o X tem o mesmo som representado na palavra exemplo.
E É o Z. aqui? Tem som de Z. Coluna 4. Palavras em que o X tem o mesmo som apresentado, na palavra auxílio. S. Som de S. Então, agora a gente vai classificar, né? Então, vamos lá. Coluna 1. Então, vai ser prefixo e axila. Ó, prefixo, axila. Coluna 2. 2. Na coluna 2, que é de CH, eu tenho caixa, peixe. Coluna 3. Na coluna 3, eu tenho exercício, e exato. Coluna 4. Eu vou ter próximo. E máximo. Tranquilo até aqui? Sim, né? Ok. Assim, podemos concluir que a letra X representa sempre o mesmo som? A letra X representa sempre o mesmo som? Não, né? Não. Representa sons diferentes? Sim, tá? Então, vocês irão marcar um X no segundo quadrinho. Terceira. Leia a afirmação do quadro a seguir. No Brasil, não há uma pronúncia única para o som representado pela letra X. Em palavras como expressão, texto e experiência, essa pronúncia ocorre de modo diferente, dependendo da região do país e do sotaque do falante. Agora leia em voz alta as palavras destacadas. Converse com os colegas e o professor. Como vocês pronunciam o som do X nessas palavras? Alguém tem um sotaque ou pronúncia diferente? Então, aqui é a resposta pessoal, né? Como vocês dizem, tia, é oral, né? Então, aqui é uma observação, como a gente sabe, né? Cada pessoa tem um modo de falar, dependendo de seu sotaque. Então, a pronúncia de uma palavra, né, ela vai variar, como no caso aqui das palavras. Por exemplo, eu falo expressão, texto, experiência. Mas para outras pessoas isso pode variar dependendo aí do sotaque, tá certo? Vamos agora para a quarta questão. Não é possível saber quando usar X ou CH, em todos os casos, não é verdade? Em que essas letras representam o mesmo som. Porém, em 2 casos, uma regra pode ser explicada. Leia as palavras de cada grupo do quadro a seguir. Então, eu tenho peixe, enxame. Aí vamos aqui para a letra A. Reescreva a palavra peixe na linha abaixo e pinte o ditongo que aparece imediatamente antes da letra X. Então, qual é o ditongo que aparece antes da letra X? É o ditongo EI, não é verdade? Né? O ditongo que aparece antes do X, que eu até expliquei sobre a regra do ditongo. Então, o ditongo a ser pintado na palavra peixe é EI, tá? E na alternativa A. Deixa eu colocar aqui, quarta.
Primeiro, eu vou fazer aqui o quadro que a gente vai precisar completar também. Então, o ditongo a ser pintado na palavra peixe é ei. Tá? O ditongo a ser pintado na palavra peixe é ei. Agora vamos para a letra B. Agora reescreva na linha abaixo a palavra enxame e sublinhe a dupla de letras que aparece imediatamente antes da letra X. Então, a dupla de letras a ser sublinhada na palavra enxame é em. Como aqui o espaço está pequeno, ó, eu vou colocar na palavra. Vocês podem colocar de outra forma também. Na palavra enxame, é em. Então, vocês irão sublinhar, no caso, em. Letra C. Leia em voz alta as palavras abaixo. Escreva cada uma delas no quadro acima, nos grupos, em que a regra para o uso da letra X seja a mesma. Então, vamos lá. Eu tenho as palavras faixa, enxaqueca, deixou e enxugar. E aqui em cima, ó, vou colocar bem pequenininho, eu tenho peixe e do outro lado eu tenho enxame. Peixe e eu tenho enxame. Então, por exemplo, a palavra faixa, eu coloco aqui embaixo de peixe ou de enxame? Lembrando, faixa eu tenho o quê? Ditongo, né? Que é a mesma coisa que aconteceu com peixe. Então, faixa, eu escrevo aqui, ó, porque foi colocado um X, né, após ditongo, que é a regrinha do X. E no caso da palavra enxaqueca, ó, enxame, enxaqueca, inicia com em, que é a mesma coisa de enxame. Então, enxaqueca, eu coloco abaixo de enxame. E deixou. Deixou eu tenho ditongo, né, crianças? Deixou. E a gente viu que depois de tongo eu utilizo X. Então, deixou eu coloco aqui. Então, fica peixe, faixa, deixou. São palavras escritas com X, porque possui ditongo, né? E após ditongo eu escrevo X. Enxugar, eu coloco aqui, né? Junto com enxame, enxaqueca. E aí eu coloco enxugar. Tudo certo aí? Sim, crianças? Sim, certinho. Então, vamos aqui Certinho. para a letra D. Leia as palavras do quadro abaixo. Que verbo deu origem a essas palavras? Escreva esse verbo na terceira coluna do quadro. Ó, eu tenho enchimento, enchente. E aí, qual é o verbo?
de enchimento, enchente. É o verbo encher. Então, vocês irão colocar ele na linhazinha. Encher, tá? Vamos colocar no quadro. E olha só, enchimento, enchente, encher, não são palavras derivadas de cheio? Sim, o que foi que a tia disse? Que palavras derivadas de cheio escreve com CH, tá? Então, encher aqui no caso é o verbo. Aí tem, emprega-se a letra X para representar o mesmo som que o dígrafo CH nos seguintes casos. Depois de ditongo, né, como eixo, caixa. Depois de enxame, enxaguar. Se a palavra for derivada de uma palavra com CH, usa-se com dígrafo para escrevê-la. Por exemplo, encharcar se escreve com CH, porque é uma palavra derivada de charco, né? Tudo que eu já expliquei anteriormente. Alguma dúvida? Não. Não, né? Não. Então No, agora, I not have dúvidas. vocês podem fechar o livro. Tá bom. Ah, eu nem perguntei se eu posso apagar. Pode. Pode, Claro. Obrigada. Então agora vocês vão fechar o livro e vão pegar o livro, sabe de quê? Quem sabe? Não faço isso. Vai ganhar meu ponto. Gramática. Gramática. Minha gente, eu estou decepcionada. Produção de texto. Qual é as atividades avaliativas de hoje? História. Religião. E religião. Geografia e religião. Aí eu falo, tá com o microfone desligado. Então, ninguém ganhou, né? Eu também não ia dar. Meu ponto só por isso. Mas, gente, hoje é atividade avaliativa de ortografia e de religião. Então, agora, nós iremos abordar o conteúdo de religião, que é sobre o que esse mês? Qual é o conteúdo de religião? Crianças, por favor. Tô com o microfone desligado. O que é justiça? Justiça. O que é justiça? Isso mesmo, tá? O conteúdo é justiça, tá? Então, no livro de religião, começa na página, vou colocar aqui, um momentinho. Começa na página 62, né? E tem um textinho dizendo o que é justiça. Todos assistiram o vídeo, não assistiram? Tem alguém que não assistiu o vídeo que fala sobre justiça, o vídeo de religião? Sim, é importante assistir os vídeos, tá? Eu assisti. Então é um Eu vídeo assisti. aí que foi postado, acho que está bem com 15 dias. Uma semana a 15 dias por aí. Então, vamos falar sobre o que é justiça. Então, o texto, né, que tem aqui, que fala sobre justiça, ele diz o seguinte. Primeiro, ele diz assim: você já deve ter presenciado no dia a dia situações de justiça e também situações de injustiça, não é verdade? Quem foi aí que nunca presenciou uma situação que houve realmente justiça ou uma situação aí que houve injustiça? Por exemplo, colar nas provas. Isso é certo? Colar eu já colei demais, quem nunca, né? Mas não é certo, né? Eu nunca colei, eu sou uma ótima aluna. Parabéns. Não devolver ao Aqui, eu sou dono... inocente. Eu Ó. sempre sou inocente. Presta atenção. Todo mundo Não já colou pelo menos uma vez devolver na vida. ao dono colei objetos não, nunca achados. colei. Crianças, me escutem, por favor. Não devolver ao dono objetos achados. Isso é legal ou é ruim? Ruim. É ruim. Você encontrou algo e aí não vai devolver ao dono. E o dono ali está procurando, preocupado. Muitas vezes é algo importante, né? E a pessoa não devolve. Humilhar colegas com apelidos e outras ofensas. Isso é legal? Não. Não. Isso machuca. Não. Tá? Isso não é legal de nenhuma forma. Furar filas.
Também não é legal, né? Você chega ali na Fura a fila, fila todo mundo. passa Aí não tem essa cena. uma hora na fila e aí vem uma pessoa que entra na sua frente. É Então, horrível. isso é horrível, né? Você passou ali uma hora na fila e aí vem uma pessoa e entra na sua frente. É porque a né? pessoa é deficiente, né? Por sei lá, tem um Não, problema ó, aí. chegamos aí num ponto importante, né? Existe aí as pessoas, né, que podem, tá, passar na frente, tá? Porque são pessoas que precisam, tá, desse auxílio. E aí tudo bem, tá? As pessoas, né, que por lei, tá? Que podem furar filas, né, e ter o atendimento de forma rápida, tudo bem, é direito delas, tá? Agora, né, uma pessoa que não está aí dentro desse direito, isso não é legal, isso é errado, não é verdade? Sim, né? Verdade. Então vamos aqui. Justiça é dar Justiça é dar a cada um, estou lendo aqui o livro, aquilo que lhe pertence e que tem por direito. Então, justiça, crianças, é justamente isso, é dar aquilo, né, à pessoa, o que ela tem direito. E, principalmente, dar aquilo a que a ela pertence. Então, justiça é isso. Tudo que é contrário a isso pode ser classificado como o quê? Como injustiça. A justiça é o fundamento de tudo. Sem ela não há paz, não há amizade, alegria e nem felicidade. Crianças, um mundo sem justiça é um caos, tá? Então não tem como você ser amigo ou amiga de uma pessoa que é injusta com você. Tem como você amar essa pessoa? Não tem como. Se a pessoa é injusta com você, é difícil. É difícil. Então, sem justiça, não tem como haver paz, né? Principalmente aí vai ter muitas intrigas, né? Vai ocorrer aí intrigas com injustiças. Então, sem a justiça, não há paz, não há amizade, não há alegria e muito menos felicidade. Porque algumas pessoas têm tanta riqueza, enquanto os muitos não possuem nem sequer um lugar para morar ou para comer, né? Isso é uma questão, né, social, que está muito presente, não é verdade? Muitos têm muito. É verdade, errei aqui a conotação. Então, eu quero dizer assim, muitos, né, têm pouco, né, não tem onde comer, não tem onde morar, né, e já tem aquela parcela da população que já tem tudo, né, mais do que aqueles outros. Né? Então, o nome disso é desigualdade, né, e onde a gente fala, passa até para o lado da desigualdade social, que é muito gritante ainda no nosso país, não é verdade? A desigualdade social. Sim. Aí vem falar que leis, né, injustiças, elas deveriam andar de mãos dadas, mas isso nem sempre acontece. Por exemplo, por que ele diz que leis e justiça, né, deveriam andar sempre de mãos dadas? Por exemplo, aquilo que é estabelecido em lei, né, é preciso que seja executado, né? Aquilo que está prescrito na lei. É preciso que aquilo aconteça. Só que nem sempre acontece, né? Está em lei, mas não acontece. E aí, cadê a justiça em relação a isso? Também não acontece, também é ausente. Então, por isso que diz que nem sempre as leis e a justiça, né, estão juntas. Elas deveriam andar de mãos dadas, mas nem sempre isso acontece. Quem nunca viu um caso, né, que não houve justiça, que deveria ter sido aplicada a justiça, mas não houve nenhuma aplicação quanto a isso? Não é verdade? Então, alguém sabe me dizer qual é o símbolo da justiça? É uma balança. É uma balança. Vocês já se perguntaram por que uma balança? Não. Assim, porque é igualdade, sabe? Tudo igualzinho. Eu não sei. Justamente, parabéns. É justamente essa questão de
Igualdade. A gente pode levar para esse lado de igualdade. Porque é o seguinte, crianças, a justiça, ela não defende ninguém. Eu até falo sobre esse ponto que ela não defende ninguém. Tipo, um grupo privilegiado. Não, ela não vai defender. Primeiro, ela vai colocar na balança, tá, as duas situações, né? Vai colocar ali na balança. A gente sabe que sempre tem um mais pesado, né, outro mais leve. Então, vai ou descer ou subir. Então, de acordo aí com essa balança, o que é que a justiça vai fazer? Ela vai analisar as duas situações. A situação A e a situação B. Depois que ela analisar, aí sim ela vai aplicar as ações, né, as medidas cabíveis, né, as possíveis detenções ao A ao B, tá? No modo popular, tá certo? Desculpa aqui pelo meu linguajar, tá certo? Mas é justamente isso, tá? A justiça, ela vai aplicar aí as medidas cabíveis, né? Mas depois que ela analisar a situação. Não é verdade? É assim que acontece? Aham. É. Por exemplo, chega um aluno e diz assim, tia Hortência, meu colega estava aí com seu caderno e pegou sua pasta de provas, estava olhando as provas, né, que vão ser aplicadas na outra semana. Ele já teve acesso a tudo, né? Aí um aluno veio me dizer isso. Será que eu devo chegar num aluno já recriminando, já reclamando ele por ter feito isso? Eu devo fazer isso? Não, eu não devo. Primeiro eu preciso analisar a situação. Se aquilo realmente que a pessoa veio me dizer, né, que se aquele fato, né, realmente ocorreu, eu preciso saber se a informação que chegou a mim é verdadeira. Então eu converso, isso é verdade que você está me falando, que houve isso, que aconteceu isso, você tem alguma prova? A pessoa vai dizer se sim ou não. E aí eu posso até conversar, né, com a pessoa, né? Isso que você fez isso ou não fez, procurar saber, porque a gente não deve, né, julgar sem antes conhecer, não é verdade? A gente fala muito isso em religião, né? Não devemos julgar sem conhecer antes, tá certo? Bom, outra coisa que eu quero falar aqui com vocês. Olha só. Na atividade avaliativa de vocês, que fala sobre justiça, vai falar sobre esse textinho aqui, ó, a Justiça de Salomão. Quem aqui já leu ele? Eu. Isso, eu vou pegar vocês Eu. agora, porque disseram que leu, que leu não, que assistiu, né, o vídeo. Então, quem assistiu o vídeo realizou a leitura. Então, é o seguinte, a Justiça de Salomão. Diz assim, Salomão era rei de Israel, o povo de Deus. Era famoso por causa de seus julgamentos justos e sábios. Um dia apresentaram-se diante dele duas mulheres chorando. Uma dizia que a outra havia roubado seu filho. Senhor, disse a primeira, eu e esta mulher moramos na mesma casa e cada uma de nós teve um filho. Durante a noite, o dela morreu sufocado enquanto dormia. Então ela colocou a criança morta junto de mim e pegou o meu filho. É mentira. O que está vivo é o meu filho. O teu é o que morreu, protestou a outra. O rei deixou as duas discutirem uns instantes e depois ordenou aos criados: trazei uma espada, cortai o menino vivo em duas partes e dai a metade para cada uma. Logo, uma das mulheres suplicou: ó meu senhor, que ela fique então com o menino. Não matem, não matem. Ouvindo isso, Salomão pronunciou a sentença: dai o menino à mulher, que não quer que ele morra, pois esta é a verdadeira mãe. Quem aqui entendeu a justiça de Salomão? Eu. Será que Salomão queria mesmo cortar a criança em duas partes? Claro que não. Não, ele não Mas queria. não seria doido ao ponto disso? Ele queria testar o amor das duas mulheres.
ele queria justamente isso. Então, tinha duas mulheres, né, que estavam discutindo, né, que uma tinha pego o filho da outra. Então, naquela situação ali, né, na situação A e na situação B, uma delas estava mentindo. E ele precisava descobrir quem era que estava mentindo, tá? Então, para isso, ele teve essa ideia, né, de fazer isso com o menino, de mandar e cortar o meio. E é lógico, crianças, quem é mãe ama o seu filho, é um amor incondicional. Então, é lógico que a verdadeira mãe não ia deixar isso acontecer com seu filho, né? Então, aí no caso, o que foi que a mãe fez? Ela negou a posse do filho, né? Entregando a outra, porque ela não queria que seu filho sofresse, que seu filho fosse morto, né? Cortado ao meio. Isso porque ela ama ele, então ela não queria essa situação, né, para o seu filho. Então, diante desse fato, o rei então descobriu, né, quem era a verdadeira mãe, que era justamente aquela que amava o filho, ao ponto de dizer que poderia entregar o filho a outra mulher. Pode dizer. Tia, vai. meu pai disse bem assim. Ele disse que teve uma história que era um homem que ele tinha pegado um passarinho. Aí ele foi lá no homem e disse que ia testar ele para ver se ele era sábio mesmo. Aí ele coisou o passarinho assim na mão, aí ele falou pro outro homem, que não era o sábio. Ó, se ele dizer que tá vivo, eu aperto ele e mato. Se ele dizer que tá morto, eu solto ele e ele voa. Aí ele chegou lá e perguntou pro homem: ó, o pássaro tá vivo ou tá morto? Aí o homem falou: a resposta está em suas mãos. Olha que Aí, ó. interessante. Continua. Não, já acabou. Acabou. Deve ter que dizer mais alguma coisa. Tia, Oi. mesmo antes de eu ler esse texto, meus avós, eles já me contavam essa história desde que eu era bem pequena. É uma história muito interessante, né? Tanto essa que o Matheus contou, tá? Gostei, viu, Matheus, da sua participação. Eu me esqueci. Isso. Então, essas histórias, tá? A gente escuta justamente desde criança, né? A gente vem ouvindo essas histórias. E vocês, eu acredito que vocês vivenciam, né? Várias tio, avô, mãe contam essas histórias para vocês. E o legal dessas histórias é que são histórias que fazem com que a gente pense, né? Que promove a reflexão, na verdade, você passa a pensar sobre algo, sobre as suas ações, na verdade. E principalmente essa questão do amor, na verdade. Sim, né? Então, vocês responderam as páginas 64, 65, 66, 67 do livro de religião? Sim. Sim, muito bem, parabéns, isso mesmo. Olha só, é de extrema importância que vocês estejam aí acompanhando os vídeos, as lives. Hoje eu estou até feliz porque eu tenho 17 participantes, antes era só 14, 15. Tá? Isso mesmo. Outro aviso. Amanhã é o quê? Atividade avaliativa de quê? Quem sabe? Dia de leitura. Ficha de leitura, tá? Ficha de leitura. Todos já providenciaram o livro? Sim. Tia, eu pedi pra Liz me mandar foto das páginas do livro, que aí na hora eu vou ler. Tá? Isso, é uma ótima via também, tá? Muito bem. Então, alguma dúvida sobre ortografia, emprego X, CH, o texto de justiça? Não? Não. I don't have Não. Então, ó, amanhã encerra, eu vou dizer assim, encerra as nossas atividades avaliativas que vocês fazem comigo, não é verdade? Sim, que né? vai ter inglês e espanhol. Isso, inglês e espanhol não é comigo, né? É com a professora Michele e Luma, né? São elas. Então, amanhã encerra aí as minhas atividades avaliativas com vocês. Então, eu vou pedir o seguinte, por favor, do fundo do coração, quando vocês terminarem, tá? Principalmente a minha, porque termina amanhã,
agilizem a entrega dessas atividades avaliativas, pois eu preciso corrigir, tá? E o meu prazo está curto, tá? E eu preciso corrigir, tá certo? Então, eu peço aí agilidade para entregar essas atividades avaliativas, tá bom? Tá bom. Isso, deixa eu ver aqui se eu tenho mais avisos. Não, tem mais não. Tem E um não? saiu. Deixa eu E as verificar férias aqui, vão já ser dia falei do 27, livro, só dia né, que é 31. Pegadas Ecológicas. Ó, e eu já gravei o vídeo de Pegadas Ecológicas. Então, amanhã vamos fazer o seguinte. Ei, quem está conversando? Eu estou ouvindo. Ó, Foi mal, meu microfone tava ligado. ó, vamos fazer o seguinte. Ó, outra coisa que eu falei até no vídeo de amanhã. É importante ler, tá? O livro. É importante ler antes de Antes fazer de a mandar, atividade. sempre lê. É, sempre ler. Não vai só esperar por mim na live amanhã e só no vídeo, não. É importante ler. Porque você lendo, você adquire até mais conhecimento, tá? Porque você vai pensar, vai refletir, isso vai contribuir aí para a sua aprendizagem, tá certo? Então, vamos ler o livro, Tia. ficha de leitura, Pegadas Ecológicas. E aí, vou já dar a oportunidade. Aí, vamos ler o livro. Bora logo, E- eu quero ir pro banheiro. Ah, você pode ir. Pode ir. As pessoas estão saindo, já tem 15 pessoas. Tinha 17, já tem Gente, 15. eu nem terminei de dar o aviso. Então, presta atenção. Lê, tá? Aí amanhã de manhã cedo, como a gente entra só 10 e 10, se possível, tá? Eu peço aí a vocês que vão assistir já a revisão Pegadas Ecológicas. Aí assistindo aí a revisão Pegadas Ecológicas, aí amanhã a gente vai fazer tipo um debate aqui na nossa aula. Não é interessante? Cada um aí contribuindo sobre o que viu no livro. Bem interessante, né? Porque aí todo mundo Eu adoro a vai. ideia. É bem legal. Tá certo? Combinado. Agora sim. Não tem nenhuma Tia. dúvida, né? Então eu vou Tia. saindo. Tá certo? Então, Tia. Oi, esqueci, eu ia esquecendo. Pode As falar. férias só vai ser dia 27 a dia 31. O quê? As férias. As férias é uma semana. É a semana Nossa, que tia, vem. a gente tinha muitos A gente já dias de retorna no férias. dia 3. Bem para descansar, né? Uma semana. É uma semana. É só uma semana. Porque a gente já teve férias, né? De onde? Já no início da pandemia. E olha só, vocês estão se cuidando? Tia, quando começou Tia, a sim, eu não aguento mais. É todo dia eu fazer fico regra. trancada dentro de casa. Vai fazer 4 meses que eu tô trancada em casa. Eu não aguento mais, não. É Eu tô triste sem a ver o rosto das realidade. outras pessoas. Quero para um lugar, quero viajar. Pois Mas a Olha, gente passa. é verdade, né, crianças? Ei, Mas tia, não tem infelizmente, ó, a gente precisa fazer isso. A gente precisa se cuidar, porque a gente ama, né, quem está próximo a gente. E é assim, se você se cuida, você vai estar aí ajudando aí na saúde também das pessoas que estão com você, não é verdade? Porque é uma doença de fácil contaminação. Então, se você está se cuidando de si, você automaticamente também está cuidando das pessoas que estão à sua volta, tá? Então, é muito importante, tá certo? E fé em Deus, vamos orar muito, ter muita fé em Deus que isso vai passar, tá certo? Tia, eu não sei se Oi. a senhora conhece, tem aqueles famosos Papai Noel, que é tipo uns negocinhos cheios de fio, sei lá, o coisa. Toda vez que eu vejo minha avó sempre dizia que aquilo ali realizava um desejo. Toda vez que eu via eu fazia o desejo. Que tudo isso acabe, que eu não aguento mais ficar em casa. Tomara. Olha, eu também estou rezando para isso, porque crianças, olha só, estou com muita saudade de vocês. E também devido à forma de trabalho. Trabalhar com vocês em sala de aula é melhor. Por exemplo, aqui em vídeo, tudo bem, agora a gente está podendo interagir, conversar, não é verdade? Colocar os papos em dias, no modo popular. Mas quando é em vídeo também isso é complicado, você não tem interação. Então, é uma coisa que você não consegue ter, como que eu quero dizer aqui, uma variedade de atividades para fazer com vocês, como a gente fazia antes em sala de aula. Então, é diferente.
Tá? A metodologia é totalmente diferente. Isso é uma dificuldade imensa, gigantesca. Tá? Mas eu vou liberar vocês aqui agora. A gente já conversou, foi demais. Tchau, se inscreve no meu canal. Porque já saiu metade das pessoas, só tem 10. Só tem 10. Tchau. Pois tá certo. Pois tchau, meus amores. Um grande Tchau. beijo. Tchau. Se inscreve no meu canal, Zezinho da Paçoca. Eu estou aqui, Renan. Tá. Eu ainda tô de pijama. Falou, eu não tô não, eu tô com uma camisa do Super-Homem e um short do Santa Cruz. Por isso que eu nem liguei o vídeo. Timão de futebol do Santa Cruz, meu amigo. Tchau, vai com Deus. Dormir aqui um pouco. Renan,